Bom dia. Hoje veremos o estudo do sinal da função afim, ok? Bom, estudar o sinal da função afim significa determinar para quais valores de x temos f de x maior que zero, f de x igual a zero ou f de x menor que zero, tá bom? Vai ficar mais fácil se nós vermos uns exemplos. Então vamos para nosso primeiro exemplo. Bom, no primeiro exemplo, pede para fazer o estudo do sinal da função f de x igual a 2x mais 1. Bom, para fazer esse estudo do sinal, é necessário fazer essas 4 etapas. Bom, a primeira etapa é descobrir a raiz da função. Feita a primeira etapa, vamos para a segunda etapa para verificar se ela é crescente ou decrescente. Feita a segunda etapa, vamos para a terceira, fazemos o esboço do gráfico. E em seguida, por último, a parte final, que é o estudo do sinal da função, que é o estudo do sinal propriamente dito, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer dessa função. Bom, a primeira etapa, raiz da função. Vamos lá, primeira etapa. A função f de x igual a 2x mais 1. Então vamos para a primeira etapa, que é a raiz da função. Bom, a raiz da função é só igualar a zero, né? 2x mais 1 igual a zero. Daqui eu vou ter que 2x igual a 0 menos 1. Daqui eu tiro que 2x igual a 0 menos 1 dá menos 1. Então, x é igual a menos 1 meio, que essa é a raiz da função. Tá bom? Então, feita a primeira etapa, vamos para a segunda etapa. A segunda etapa é verificar se a função é crescente ou decrescente. Bom, para a gente verificar se ela é crescente ou decrescente, é só observar o coeficiente a. Ok? Observem que o coeficiente a, lembrando que o a sempre acompanha o x, tá bom? O a ele vale 2, então o a é igual a 2. E ele não é maior que zero? Maior que zero, ok? Mão direita maior que, ok? E mão esquerda menor que. Então, maior que zero é assim. É assim, maior que zero. Então, a função ela é crescente. Foi isso que a gente aprendeu, né? Feito isso, vamos para a terceira etapa. A terceira etapa é o esboço do gráfico. E como é que nós fazemos o esboço do gráfico? O esboço do gráfico é simples. Primeiro fazemos o eixo x, ok? O eixo x. Não fazemos o y. Não é necessário fazer o eixo y, ok? No esboço do gráfico aqui nós fazemos apenas o eixo x. No eixo x nós marcamos a raiz da função. Quanto que deu a raiz da função? A gente calculou aqui na primeira etapa e deu menos 1 meio. Então a gente marca aqui menos 1 meio, tá bom? Feito isso, nós olhamos aqui. Ela é crescente, né? Se é crescente, o gráfico é assim, ok? O gráfico é assim. Os valores eles vão aumentando, ok? Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então a função é crescente. Bom, como aqui é o eixo x, nós temos que acima do eixo x a função terá valor positivo, ok? E abaixo do eixo x ela terá valor negativo. Lembrando que aqui eu esboço essa reta aqui, tá bom? Então a reta com o eixo x acima é positivo e a reta com o eixo x abaixo ele é negativo. Pronto, feito isso, esse esboço e colocando esses sinais aqui, nós faremos o estudo do sinal, que é a última etapa. Bom, como é que fazemos o estudo do sinal? Observe, se x igual a menos 1 meio, sempre calculamos, fazemos pela raiz da função, que foi menos 1 meio, tá bom? Então, se x igual a 1 meio, então, nós vamos ter que f de x igual a zero, até porque x igual a menos 1 meio é a raiz da função, né? Se x maior que menos 1 meio, então, nós vamos observar aqui no esboço do gráfico, maior que menos 1 meio é a direita do menos 1 meio. À direita do menos 1 meio, a função assume valor positivo, portanto, maior que zero, então f de x maior que zero. Beleza? Agora vamos quando se x for menor que menos 1 meio. Vamos calcular, vamos estudar se x for menor que menos 1 meio, o que é que acontece com f de x? Então, bom, menor que 1 meio é a esquerda do menos 1 meio. À esquerda do menos 1 meio, a função terá valor negativo, ou seja, menor que zero. Então, se x menor que menos 1 meio, então f de x menor que zero.
Pronto. Então é isso. Vamos ver o estudo sinal de uma outra função. Bom, faremos agora o estudo sinal da função. Vou colocar como se fosse item B, tá bom? F de x igual a 5 menos 3x. Beleza? Então vamos lá. Vamos para a primeira etapa. A primeira etapa é, lembrando, é a raiz da função. Vamos fazer a raiz da função. Nós vamos ter 5 menos 3x igual a 0, né? Resolvendo isolando o x, nós vamos ter menos 3x igual a 0. 5 passa para cá, fica negativo, fica 0 menos 5. Então, menos 3x. Então, nós vamos ter que menos 3x igual a 0 menos 5 dá menos 5. Como o termo que tem x está negativo, multiplico por menos 1. Nós vamos ter, então, que o 3x é igual a 5. Ou seja, x igual a 5 sobre 3, que é a raiz dessa função. Vamos para a segunda etapa, que é verificar se ela é crescente ou decrescente. Não é isso? Eu vou anotar aqui. Crescente ou decrescente. Bom, para verificar se é crescente ou decrescente, devemos observar o coeficiente angular A. Lembrando que o A acompanha o x, ok? Observe o termo que acompanha o x, é o menos 3. Estão vendo? Menos 3 acompanha o x. Aqui é menos 3x. Então, o coeficiente A ele vale menos 3. Como o coeficiente A é negativo, ou seja, menor que 0, isso aqui é menor que 0, né? Então, a função ela é decrescente. Bom, feito isso, vamos para a terceira etapa, que é o esboço do gráfico. Esboço do gráfico. Bom, no esboço do gráfico, nós fazemos o eixo x, ok? Feito o eixo x, vamos marcar a raiz da função. A raiz da função deu 5 terços, não foi? Marcamos aqui 5 terços. Observamos agora se ela é crescente ou decrescente. Bom, decrescente, a função, o gráfico é assim, né? Beleza? Decrescente é assim. Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Observem que nós temos o eixo x, que é esse eixo aqui. Temos a raiz da função e aqui é o esboço do gráfico. Ok? Não é necessário fazer o eixo y. Observem a função com o eixo x. O gráfico da função está abaixo do eixo x. Estão vendo? Então, nessa região, a função assume valores negativos. Ok? E à esquerda do 5 terços, a função terá valor positivo. Estão vendo? Na parte de cima, então é positivo, maior que 0, né? E abaixo do eixo x, a função assume valores negativos. Acima do eixo x, estão vendo o eixo x com um gráfico positivo. E abaixo do eixo x, o eixo x com um gráfico do negativo. Pronto, feito isso, agora é só fazer o estudo sinal, que é a última etapa. Vamos fazer o estudo sinal. Quarta etapa. Estudo do sinal, que é a última etapa. Vendo a função é essa daqui. F de x igual a 5x, é 5 menos 3x, né? Aqui f de x igual a 5 menos 3x, só para eu lembrar aqui. Vamos lá. Então, se x... Quanto que deu a raiz? Vamos olhar lá. A raiz deu 5 terços, não foi? Então, se x igual a 5 terços, 5 terços, então, f de x igual a 0. Até porque 5 terços é a raiz da função, então isso acontece. Beleza? Vamos então agora para se x for maior que 5 terços. O que é que acontece se x for maior que 5 terços? Então, f de x o quê? Vamos olhar então o esboço do gráfico. Bom, se x for maior que 5 terços, estão observando aqui, 5 terços. Maior que 5 terços é a direita dos 5 terços. À direita dos 5 terços, a função assume valor negativo, portanto, menor que 0.
Então, eu posso dizer que se x maior que 5/3, então f de x menor que 0. Continuando, por último, nós temos se x menor que 5/3, então f de x... Bom, menor que 5/3 é a esquerda dos 5/3. À esquerda dos 5/3, a função assume valor positivo, ou seja, maior que 0. Então, f de x maior que 0. Pronto, está feito o estudo do sinal. Então, é isso. Beleza?